Hoje vamos ter o, hoje vamos ter o Bernardo falando sobre indução de parto, e depois temos comentários da Nina. Então, acho que podemos começar, Bernardo. Pode compartilhar sua tela, sua apresentação. Tá dando para ver? Sim. Ok. Então, Bernardo, pode começar. Então tá. Boa noite a todos. Eu sou o Bernardo Ferreira, sou R2 de GO da Maternidade Escola e do Instituto de Ginecologia da FRJ. Fui orientado nessa apresentação aí pela doutora Nina Cooperman. Queria aproveitar para agradecer todo o auxílio aí que ela fez durante essa apresentação. A gente hoje vai falar, então, sobre a indução do trabalho de parto, aqui na seção clínica da Maternidade Escola da UFRJ. Os objetivos dessa apresentação são, primeiro, definir a indução do parto, e, a partir disso, a gente poder avaliar as indicações e as contraindicações desse processo, discutir as possíveis formas de indução do parto e avaliar as vantagens e desvantagens de cada método, para a gente poder individualizar cada caso e poder prestar a melhor assistência aí para os nossos pacientes. Então, a definição de indução do trabalho de parto seria um estímulo artificial à deflagração do trabalho de parto no momento anterior à sua ocorrência espontânea, com o intuito de antecipar a expulsão do feto, seja por não deflagrar o trabalho de parto até ali as 41 ou em algumas outras referências 42 semanas, ou por qualquer motivo obstétrico que a gente precise antecipar um pouquinho o trabalho de parto. E vamos então para as indicações. Bernardo, desculpa, Pronto. Só um instantinho, eu vou quebrar o som de todo mundo aqui, vou abrir só para você, porque estão atrapalhando muito, tá bom? Só um... Oi, tá me ouvindo agora? Tá ótimo. Então, vamos lá. As indicações aqui foram retiradas do nosso protocolo assistencial da maternidade escola. Seriam eles a gestação pós-termo, a ruptura prematura das membranas ovulares, né, a RPMO, algumas síndromes hipertensivas, e aí a principal delas seria a pré-eclâmpsia, né, a eclâmpsia, hipertensão gestacional, uma hipertensão crônica prévia ali à gestação, óbito fetal, algumas condições maternas, como diabetes mellitus, uma doença renal, uma doença pulmonar crônica, a SAF, a síndrome de anticorpo antifosfolipídio, se o feto apresenta restrição do crescimento, coriomielite, que a gente precisaria aí interromper essa gestação por conta da vigência da infecção, malformações fetais incompatíveis com a vida, oligodramia, doença hemolítica perinatal ou casos de interrupção legal da gestação. E as contraindicações à indução do trabalho de parto seriam aquelas, principalmente, relacionadas ao parto vaginal. Então, se a paciente possui alguma contraindicação ao parto vaginal, obviamente, a gente não vai poder induzir o trabalho de parto, né? E algumas dessas contraindicações são relativas em relação ao método de escolha para a indução do trabalho de parto. Então, cicatrizes uterinas corporais, a gente tem alguns métodos possíveis, mas é uma contraindicação relativa, né? Uma rotura uterina prévia também, herpes genital ativo já entra como uma contraindicação ao
parto vaginal, então a gente não poderia induzir de nenhuma maneira. Uma placenta prévia ou vasa prévia, prolapso de cordão umbilical ou uma apresentação funicular persistente. Apresentações anômalas, aí uma apresentação córnica, um câncer cervical invasivo, um diagnóstico já fechado ali de desproporção cefalopélvica, que contraindicaria o parto vaginal, uma CTG categoria 3 também. E para a gente poder falar, então, dos métodos de indução, existem diversas formas de classificar esses métodos. Eu escolhi hoje que a gente separasse em 2 grandes grupos. O primeiro grupo seriam os métodos mecânicos e o segundo grupo dos métodos farmacológicos. É importante que a gente deixe bem claro aqui que os métodos mecânicos possuem ação farmacológica, derivada da nossa escolha do método de indução, mas não é um método farmacológico por essência. Então, a gente vai falar do descolamento de membranas, do método de Krause, né, usando a sonda de Foley, e dos dilatadores higroscópicos ali com uma ação osmótica, e os métodos farmacológicos, aí o misoprostol, que a gente já está bem acostumado, já tem uma familiaridade muito grande, a dinoprostona, que a gente acaba não usando muito, a gente vai conversar sobre ela, e a ocitocina, que é talvez o fármaco aí de maior familiaridade de nós obstetras. Então, os métodos mecânicos, né? O descolamento de membranas, como é que funciona? A gente vai introduzir o dedo indicador no toque vaginal através do canal cervical e vai realizar movimentos circulares a fim de, literalmente, descolar ali a membrana da parede uterina. Essa ação mecânica direta ali sobre o colo e sobre a parede uterina promove a liberação de prostaglandinas e tende a estimular o trabalho de parto. Um ponto negativo desse método é que pode ocasionar um desconforto à gestante e pode gerar sangramento transvaginal autolimitado, em pequena quantidade, mas isso tudo deve ser explicado à paciente antes da gente promover o uso desse método. É importante que a gente diga que não apresentou benefício quando instituído de rotina, então não é para a gente fazer em todas as pacientes, mas selecionar ali melhor os casos que a gente vai lançar a mão desse método. E ele, até porque ele aumenta a probabilidade de trabalho de parto em 48 horas, então tem a sua importância. Aqui uma imagem para talvez ficar um pouco mais fácil de visualizar, é realmente o toque vaginal e passa ali pelo colo uterino e descola a membrana da parede ali do útero, tá bom? Antes aqui do descolamento e aí após o descolamento. Lógico que a gente não vai conseguir descolar tanta coisa assim, mas isso já promove uma liberação de prostaglandinas e tenderia a facilitar o trabalho de parto. O método de Krause, né, que a gente usa a sonda de Foley, ele também promove a liberação das prostaglandinas. E como que ele funciona? Pela inserção da sonda acima do orifício interno do útero. Então, não sei se isso é dúvida para alguém, mas ele não dilata diretamente o colo do útero. Ele não fica no colo para dilatar mecanicamente o colo. A sonda é inserida acima do orifício interno e inflada, e aí isso vai promover a liberação das prostaglandinas e também vai promover ali a dilatação do colo de forma secundária. Tem uma imagem aqui. Essa imagem é um catéter que tem 2 balões aqui. A gente está mais acostumado com os catéteres com balão único, que seria esse aqui mais próximo ao polo cefálico, mas essa opção com 2 balões também é uma opção descrita na literatura. Uma característica desse método é que ele permite a infusão de solução salina extraamniótica, como se fosse ali um descolamento das membranas, né? Aqui essa imagem com a solução extraamniótica e promove um certo descolamento ali das membranas também, poderia ser um estímulo acessório ali para deflagrar o trabalho de parto. As principais vantagens desse método é que apresenta menor incidência de hiperestimulação com alteração da frequência cardíaca fetal, é um método reversível, então a qualquer momento
que haja uma contraindicação, uma complicação, enfim, a gente consegue retirar o método e tirar ali qualquer tipo de efeito. E é um método de baixo custo, fácil de fazer. E aí, o principal seria essa questão da hiperestimulação mesmo. As principais complicações relacionadas a esse método são a infecção materna, que aí a principal é a que gera maior preocupação para a gente, o sangramento, febre e amniorexia prematura. Todas essas complicações são descritas, mas são raras, assim, a incidência é muito baixa, mas a gente precisa sempre ficar atento quando a gente lança a mão ali do método de Krause. Os dilatadores osmóticos aí são bem pouco utilizados, a função, talvez a aplicabilidade deles seria mais ali nos abortamentos de primeiro trimestre, mas eles são descritos também como uma possibilidade de indução do trabalho de parto. Eles se posicionam aí sim no canal cervical, tá? Eles têm uma ação osmótica, podem ser naturais ou sintéticos, né? Os sintéticos têm aí diversos nomes comerciais, os naturais seriam aqueles derivados de algas. E eles, pela ação osmótica, eles têm um aumento progressivo do próprio diâmetro em 12 a 24 horas, e isso secundariamente causaria a dilatação do colo uterino. E agora falando sobre os métodos farmacológicos, que acabam sendo os métodos que a gente tem mais familiaridade, que a gente acaba usando mais aí no nosso dia a dia. Para a gente poder falar dos métodos farmacológicos, a gente antes tem que falar de Edward Bishop, que lá em 1964 publicou um artigo, Pelvic Scoring for Elective Induction, no qual ele propõe um score, um índice, né, para a gente poder avaliar de uma maneira mais padronizada o colo uterino, assim, o amadurecimento e a possibilidade, a previsibilidade do parto vaginal, segundo alguns critérios em relação ao colo uterino e em relação à altura da apresentação. Essa imagem aqui é retirada desse artigo original, né? São 5 parâmetros. Um deles seria a altura da apresentação, que aí não tem diretamente uma relação direta com o colo uterino, e os outros 4, a dilatação, o apagamento, a consistência e a posição, aí sim diretamente relacionados com o colo uterino. E aí, o que a gente mais usa aqui no Brasil, enfim, seria um score abaixo de 6, representando um colo desfavorável, um colo que precisa de amadurecimento para facilitar o trabalho de parto, e um colo maior ou igual a 9 seria um colo já mais favorável ao trabalho de parto, ao parto vaginal. A literatura americana é um pouco mais, talvez, permissiva em relação ao índice de Bishop. O colo desfavorável para eles é um score um pouco menor, ali ao redor de 3 e 4, e eles tendem a ser um pouco mais permissivos com a favorabilidade do colo, ali já perto de 6, eles já consideram isso, mas o que a gente vê na nossa prática seria realmente esses valores aqui. Primeiro eu vou falar de ginoprostona, que é um análogo sintético da prostaglandina E2. Ela pode se apresentar como comprimido, como gel ou como pessário. Ela apresenta uma maior segurança quanto à hiperestimulação uterina, principalmente em comparação com o misoprostol, que é a droga que a gente mais utiliza, o análogo sintético da prostaglandina que a gente mais utiliza. O problema é que ela tem um custo bastante elevado, ela acaba sendo mais disponível aí na América do Norte e na Europa, e é importante a gente frisar que, apesar dela ter mais segurança quanto à hiperestimulação, ela não parece haver diferença quanto à segurança do desfecho materno-fetal quando comparado ao misoprostol, né? E aí a gente entra na questão do custo ser mais elevado, então a gente tem bastante segurança de usar o misoprostol, que é um análogo sintético da prostaglandina E1, apresenta uma rápida absorção pelas vias vaginal e oral, e aí a gente tem descrito aí na literatura também
poderia usar até uma via bucal, né, que eles falam, que seria macerar ali o comprimido e fazer uma absorção pela mucosa oral mesmo, ali entre a gengiva e o lábio, por exemplo, até sublingual. A via oral apresenta menores taxas de eventos adversos, apesar dessa não ser a via preferencial aí da nossa prática clínica. O esquema mais seguro seria da menor dose possível, principalmente pelo risco de hiperestimulação uterina. E aí tem diversas propostas de esquemas. O que é mais encontrado na literatura seria 25 microgramas por via vaginal a cada 4 a 6 horas, né? Mas considerando a menor dose possível, 25 a cada 6 horas é bastante razoável e é o que a gente acaba fazendo aí na prática na nossa maternidade escola. É a principal medicação utilizada por nós para o amadurecimento cervical, e aí a gente volta para aquela escala de Bishop, aí menor do que 6. O grande problema dela é que ela pode causar hiperestimulação uterina, então a gente precisa ficar super atento para não administrar o misoprostol se a paciente estiver apresentando 3 ou mais contrações em 10 minutos. Por esse risco de hiperestimulação uterina, risco de taxistolia, evoluir aí com sofrimento fetal. Em vigência do uso de misoprostol, se o Bishop da paciente evolui e a gente opta por administrar ocitocina, a gente deve esperar até pelo menos 4 horas da última dose do misoprostol para a gente poder iniciar a infusão de ocitocina, pelo risco também de hiperestimulação uterina. Ele é contraindicado nos pacientes que apresentam cicatriz cesariana anterior ou uma cicatriz uterina extensa prévia, e a gente considera como falha de indução se não houver evolução satisfatória após 48 horas do esquema com o misoprostol. Agora a ocitocina, né, o fármaco que a gente mais utiliza, talvez, aí na prática clínica, é um hormônio produzido pelo hipotálamo, liberado pela neurohipófise, apresenta uma meia-vida aí de 3 a 6 minutos, então é uma meia-vida super curtinha. Interessante da ocitocina é que de 20 a 34 semanas ela apresenta a responsividade miometrial. A ocitocina aumenta progressivamente e a partir de 34 semanas ela atinge um platô. Então, natural que nas induções a gente tenha que acabar usando uma dose maior de ocitocina quanto menor a idade gestacional abaixo de 34 semanas para que a gente consiga uma resposta satisfatória. E são necessários cerca de 40 minutos para que a gente atinja uma concentração estável da ocitocina e a resposta contrátil uterina máxima. E isso independe da dose que a gente estiver utilizando. Tá? Abaixo aí de 40 minutos, a gente pode ter uma resposta um pouco errática e variável aí da ocitocina. A gente considera uma resposta satisfatória quando a paciente apresenta 3 a 4 contrações em 10 minutos, durando cerca de 50 ali a 70 segundos. E, importante frisar, que tem que ter um bom relaxamento uterino, ou seja, voltar ao tônus normal entre as contrações. Vou repetir aí, que caso a gente estivesse utilizando o misoprostol, a gente precisa aguardar 4 horas para iniciar a infusão com ocitocina, pelo risco de taxistolia, e ela é indicada no caso de um colo mais favorável, ou seja, um Bishop maior ou igual a 9. Por ter uma vida curta, de 3 a 6 minutos, a gente precisa utilizar a ocitocina em bomba de infusão contínua, conforme o regime escolhido, e aí tem diversos regimes que a gente pode utilizar, regime de baixa dose, regime de altas doses, que eu acho até que não convém colocar todos aqui. O que a gente usa na maternidade escola é 5 unidades de ocitocina em 500 ml de soro glicosado a 5%. Isso dá uma concentração de 10 miliunidades por ml. A velocidade de infusão inicial seria 12 ml hora, que corresponde a 2 miliunidades por minuto. E esse é um regime de baixa dose, né, segundo a literatura. A gente aumenta a ocitocina a cada 15 a 30 minutos, buscando aquela resposta
aquela resposta satisfatória, isso corresponde também a 2 miliunidades por minuto. E a dose máxima da ocitocina seriam 40 miliunidades por minuto, que corresponde a 240 ml/hora. Então, para a gente poder entender aí, quando a gente está diante de uma paciente que a gente quer indicar uma indução do trabalho de parto, né? Se a paciente apresenta indicação de indução do parto e não apresenta nenhuma das contraindicações ou nenhuma das contraindicações relativas ao método de escolha, a gente calcula o índice de Bishop. Se o Bishop tiver abaixo de 6 e a paciente não apresenta cicatriz uterina, a gente pode fazer a indução com o misoprostol. Se a paciente apresentar uma cicatriz uterina, aí a gente lançaria a mão do método de Krause. Por outro lado, se ela apresenta um Bishop maior ou igual a 9, a gente lançaria a mão da ocitocina, e se ela tiver um colo favorável, a gente pode fazer uma amniotomia que não é indicada de rotina, mas em casos selecionados a gente pode utilizar, e ela pode ser muito bem utilizada em alguns casos. E, assim, um Bishop entre 6 e 8, né, a gente deve individualizar cada caso, não se encaixa em nenhum dos dois lados, então vai muito da nossa experiência e da conversa também com a paciente de dividir essa decisão. Trouxe um artigo aqui, é uma revisão de literatura, Evidence-Based Labor Management, Induction of Labor. Ele é dividido em duas partes e estão até produzindo mais partes dessa revisão de literatura. E, assim, eu trouxe alguns pontos principais aí para a gente poder conversar. Esse artigo fala sobre a interrupção da infusão de ocitocina na fase ativa do trabalho de parto, ou seja, aquela paciente que a gente está promovendo a indução do parto e a gente iniciou a infusão ali da ocitocina, e a paciente apresenta uma resposta satisfatória, ali com 3 a 4 contrações em 10 minutos, durante 50 a 70 segundos, e a paciente está evoluindo, está apresentando ali uma dilatação cervical ali entre 5 e 6 centímetros, por exemplo. Esse artigo fala que a gente poderia interromper a infusão da ocitocina e deixar o trabalho de parto ocorrer naturalmente, né? Sem o auxílio da ocitocina a partir desse ponto. Isso, segundo os dados do artigo, né, apresentou um risco 35% menor de cesariana nos pacientes em que foi interrompido o uso da ocitocina, um risco 50% menor de taxistolia nessas pacientes. Essas pacientes apresentaram uma fase ativa e um secundamento mais longos, 30 minutos em média para cada uma dessas etapas, e isso também teve algumas consequências maternas e fetais, uma redução do risco de acidemia no feto e uma redução do risco de hemorragia pós-parto na parturiente. Por outro lado, 30% das pacientes precisaram do retorno da infusão da ocitocina porque o padrão contrátil não permaneceu satisfatório. E outro ponto que o artigo levanta é que a gente poderia lançar a mão da combinação de métodos, ou seja, da ocitocina com o Foley, com o método de Krause, né, ou do misoprostol com o método de Krause. Aí a gente acaba não tendo tanta familiaridade com essa combinação de métodos, mas o artigo fala que são possibilidades viáveis e que encurtariam aí o período de indução e de deflagração do trabalho de parto. O artigo traz essa figura aqui que eu achei bem bacana, uma sugestão, assim, segundo as evidências que a gente tem, e aí é um pouco mais puxado para a prática americana, de quando que a gente induziria o parto em cada situação, né? Ele fala até que a partir de 39 semanas você teria até um respaldo para já induzir, mesmo na ausência de
indicações aí maternas ou fetais específicas. Ele fala sobre hipertensão crônica sem medicação a partir ali de 38 semanas, uma hipertensão crônica com medicação a partir das 37, uma hipertensão crônica não controlada a partir das 36, a hipertensão gestacional, uma pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade ali a partir de 37 semanas, pré-eclâmpsia severa, né, com sinais de gravidade a partir das 34 semanas, uma diabetes mellitus pré-gestacional mal controlada a partir das 34 semanas também, bem controlada, por outro lado, poderia já chegar às 39, diabetes gestacional, e aí o A1 é controlado em dieta, e A2 é com uso de insulina, se bem controlada também, podendo chegar aí às 39, e se tem uma história de natimorto, poderia chegar também às 39 para a gente poder induzir. Ele propõe, esse artigo também propõe um algoritmo para indução nas mulheres com menos do que 3 centímetros de dilatação cervical. Ele fala para a gente considerar o descolamento das membranas e para a gente colocar introduzir a sonda de Foley, né? E aí eles insuflam até um pouco mais do que a nossa prática, o uso com balão único por 12 horas. Se a paciente não tiver indicação ao uso do misoprostol, começar concomitantemente a indução com o misoprostol. Se a paciente tiver contraindicação, iniciar a infusão com ocitocina. Após 12 horas, remover a sonda de Foley, ou ela poderia ser expelida espontaneamente antes desse período. Depois poderia iniciar a infusão com ocitocina, se a gente tiver escolhido a via do misoprostol, ou manter a indução com ocitocina se a paciente tiver apresentado qualquer contraindicação ao uso do misoprostol. Lembrar de iniciar a profilaxia contra o GBS, se indicada e se não tiver sido feita já anteriormente, e considerar a miniotomia assim que possível, depois da expulsão da sonda de Foley, a partir de 3 centímetros ali, de 3 a 5 de dilatação cervical. O que a gente pode concluir aí com a nossa apresentação é que existem diversos métodos para a indução do parto, então a gente precisa individualizar cada caso para a gente poder prestar a melhor assistência possível. O índice de Bishop é a forma mais confiável, eficaz e prática da avaliação da probabilidade do parto vaginal e consequente indicação da forma de indução. Então, é um índice antigo, que já foi até revisado, mas que ainda permanece muito atual para a gente poder escolher se a gente deve amadurecer o colo ou se esse colo já é mais favorável ao trabalho de parto, e a partir daí escolher a forma que a gente vai induzir esse trabalho de parto. E super importante a datação correta da idade gestacional para que a gente não cometa erros e não pratique aí uma prematuridade iatrogênica desnecessária nesse RN e nessa gestação de modo geral. Essas foram as minhas referências bibliográficas para esse trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bom, Bernardo. Pode compartilhar a tela. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a palavra para a Nina fazer os comentários, aí depois vamos abrir para os residentes, ok? Nina, a palavra é sua. Obrigada, Cristos. Queria primeiro parabenizar o Bernardo, que foi super dedicado, super cuidadoso aí na preparação desse trabalho, fez uma pesquisa bem legal e acho que apresentou muito bem e falou muito bem. A gente conversou, né, algumas vezes no processo de elaboração desse trabalho, e aí
Eu até lembrei, Cristos, que eu fiz com a Márcia Bondarovski esse protocolo quando eu estava grávida, 10 anos atrás. Não sei se ele já mudou nesse meio do caminho, mas era basicamente o que está hoje. Então, esse protocolo deve estar completando 10 anos, que eu elaborei com ela na época. E a gente vai vendo como a gente faz muitas coisas aqui no Brasil por uma questão de hábito nosso, né? Que a gente tem, na verdade não é hábito, a gente tem muita experiência em fazer de uma forma. E aí a gente tem uma tendência a seguir aquela forma que a gente tem experiência em fazer. E a literatura mostra diversas outras, né? Então, assim, coisas como a gente ser mais... Isso que ele falou da questão do bishop, né? Da gente ter um bishop um pouco mais conservador. O que a gente nota um pouco na literatura americana é que eles são mais habituados, por exemplo, a usar a ocitocina de forma mais liberal, né? Então, a gente vê muito... A gente tem uma coisa, por exemplo, com a ocitocina na cesárea prévia, que a gente é mais conservador. E eu acho que talvez a gente tivesse que começar a abrir um pouco mais a nossa cabeça para uns métodos que a gente ainda fica com receio por falta de hábito. Eu não sei, você, o Cristo, você, o Jair, se tem mais experiência, por exemplo, com a mifepristona. Eu não tenho experiência com esses métodos, então a gente fica realmente preso nessa... Mifepristona a gente, por exemplo, não vai nunca, quer dizer, nunca, mas no futuro próximo ter na maternidade por uma questão de custo, né? Mas mesmo no meio privado, a gente não vê muito esse uso, a gente segue muito essa questão do misoprostol para amadurecer, indo com a ocitocina depois. E achei interessante ver como a literatura é ampla em relação a isso, né? Como é ampla, como varia muito, como tem uma variação muito grande das técnicas de indução. Fico uma pena do professor Nilson não estar aqui quando a gente fala de Krause, né? É difícil pensar em Krause sem pensar no professor Nilson, que é tão entusiasta do método. E acho que é basicamente isso. Se o pessoal tiver questões aí, mas queria parabenizar o Bernardo. Acho que foi uma excelente apresentação. Obrigado, Nina. Então, o professor Nilson não está aqui, mas vamos seguir o protocolo que ele faz, né, que ele estabeleceu. Eu vou abrir primeiro a palavra para os residentes. Então, podem se manifestar de preferência por áudio e, se possível, com a câmera aberta. Ninguém quer fazer pergunta? Oi, Cristos. Eu fiquei com algumas dúvidas, na realidade. Não sei se vai ser Bernardo, vocês, enfim. Que eu acho que é um assunto que a gente fica um pouco na dúvida, porque a gente tem como extrapolar. A gente, desde o início da residência, a gente tem contato, né, com as induções. E alguns pontos que eu sempre fico na dúvida é com relação àquele bishop que fica entre 6 e 9, né? Qual a melhor conduta? É um ponto que eu fico na dúvida. Outro é quando tem um colo desfavorável, então um bishop menor que 6, mas já está com uma atividade uterina 3 em 10 contrações, né? Como o Bernardo bem pontuou. Eu não poderia introduzir esse novo comprimido naquele momento, então o que fazer, o que é orientado. E o contrário, eu já estou com colo favorável, estava induzindo com misoprostol, fiquei com colo favorável e agora reduziu a atividade uterina, estou com uma contração em 10, eu não sabia desse intervalo de 4 horas entre o uso do misoprostol e a ocitocina, que eu vejo geralmente seguir, né? Então, agora que já está favorável, inicia a ocitocina, eu não sabia desse intervalo. Então, se não pode usar a ocitocina, qual o corte para eu manter uma conduta mais expectante e observar, ou associar outro método, como indicar uma amniotomia ou algum outro método de indução? Obrigada. Bernardo. Oi, Raquel. Tá. Em relação ao bishop, né, que é aquele bishop que fica entre o 6 e o 8, a literatura americana ela não aborda muito diretamente esse tema, até por conta dessa permissividade maior em relação ao bishop. O bishop desfavorável para eles acaba sendo ali 3, 4,
pelo menos nas referências que eu li, e aí 5, 6 eles já indicam a ocitocina. Então, pelo que eu entendi da literatura americana, não tem muito esse gap do bicho. O que eu vejo muito na nossa prática aí, com um ano e um pouquinho de residência e conversando com os staffs e tudo mais, é que acaba sendo mais da experiência mesmo, assim, da familiaridade que o profissional tem com outro método e um pouco da cara, assim, né, do que parece ser mais factível ali naquele momento, assim, se é um colo que ainda que pontue entre 6 e 8, mas que não está muito com cara de que está mais maduro, talvez fazer mais um comprimido de misoprostol, ou se já está um pouquinho mais com cara de que está maduro e talvez falte um pouco do motor ali da contração uterina, talvez escolher a ocitocina nesse momento. Você falou também das 4 horas, né? O que fazer nesse ato de 4 horas entre a última dose do misoprostol e da ocitocina. Sempre, acho que o primeiro ponto seria que a gente acaba respeitando, porque se você colocou ocitocina, você vai avaliar aquela paciente ali, sei lá, umas 2 horas, você ainda está esperando que o misoprostol pode fazer efeito, né? Mas, de fato, se você acredita que o bicho já está favorável rapidamente, mas que falta o motor, você teria que esperar as 4 horas para a infusão da ocitocina, e aí você pode, tendo um bicho favorável, esse colo já provavelmente já está entreaberto ali, você pode promover o descolamento das membranas, por exemplo. Se tiver a possibilidade de uma ruptura promover a amniotomia, né, para facilitar um pouquinho a deflagração do trabalho de parto, mas realmente nesse período de 4 horas não é seguro já começar a infusão da ocitocina por conta do risco de hiperestímulo. Ainda que essa paciente apresente ali um motor talvez não satisfatório naquele momento, essa sobreposição dos fármacos apresenta esse risco da taxistolia. E eu acho que era isso. Ficou faltando alguma coisa? Eu acho que era isso. Só complementando uma coisa, foi isso que você falou, né? Essa questão da ocitocina que a gente espera 4 horas, seria pensando em não sobrepor os efeitos, né? Então, você estimando aí o misoprostol com uma duração de 4 a 6 horas de efeito, você não está em vigência ainda do misoprostol e sobrepor uma ocitocina e, de repente, fazer um hiperestímulo, como o Bernardo falou. Eu acho que talvez na prática você veja as pessoas começando antes, porque às vezes a gente sabe, né, que já passou, sei lá, 2, 3 horas. Você pode começar uma ocitocina lentinho. E a ocitocina tem uma meia-vida muito curta, então se gerar esse hiperestímulo pela ocitocina, você reverte muito rápido. Assim. Isso não é o recomendado é que se espere. Acho que a gente também tem que dar um tempo para o organismo da mulher, né, dar um tempo para ver como ela vai ficar. Também se o bebê está bem, a gente não tem, sei lá, um tempo enorme de bolsa rota, alguma coisa que a gente tem uma questão com o tempo, a gente poderia esperar esse intervalo mesmo. A gente é que acaba ficando, né, aquela coisa está do lado da paciente, está lá, está sem atividade uterina, então assim, não tem problema em esperar, e acho que se por vezes a gente acaba não esperando, é muito em função disso, da meia-vida curta da ocitocina, então que a gente sabe que se começar a ocitocina lentinho, pouca quantidade, achar que a atividade começou a ficar muito intensa, a gente pode reverter rápido esse efeito. Então acho que isso complementa um pouquinho a resposta do Bernardo. Tá ótimo, obrigada, Bernardo, obrigada, Nina. Só ficou faltando, Bê, a questão do colo desfavorável, Bishop menor que 6, mas já com uma atividade uterina que seria considerada satisfatória, 3 em 10. O que é recomendado fazer nesses casos? O que eles falam é que realmente não é para fazer o misoprostol, mais uma vez pelo risco de hiperestímulo, e aí o que pode fazer, e aí eu trago até uma da minha breve experiência na obstetrícia, esse último plantão agora, sexta-feira à noite, a gente estava fazendo uma indução, e aí quando eu fui avaliar a paciente no horário de colocar o próximo miso, ela estava contraindo 3 em 10, durando ali 30, 40 segundos,
e eu conversei com os staffs e a gente optou por não colocar exatamente pelo risco do hiperestímulo e a gente manteve uma vigilância, entendeu? Avaliou ela um pouco mais curta ali, né, o período entre as avaliações, para a gente ver se isso se perpetuaria, se ela ia manter realmente essa atividade uterina satisfatória, que aí provavelmente modificaria o colo, entendeu? Aí, provavelmente, a gente nem precisaria seguir com a indução. No caso dessa paciente em específico, não foi o que aconteceu, ela acabou perdendo a atividade uterina ali ao longo das horas e a gente reiniciou, continuou, né, a indução com o misoprostol, deixando um pouco um hiatozinho ali daquele horário que ela estava contraindo mais, que poderia ter um risco aumentado ali naquele momento. Eu acho que é isso, assim, a gente manter essa paciente, óbvio, essa paciente vai estar dentro do hospital e a gente mantém a vigilância sobre ela e talvez adiar um pouquinho ali a introdução do comprimido do misoprostol para evitar um desfecho desfavorável aí, materno-fetal. E só uma observação também, isso a gente tem que sempre lembrar que a rigor, o misoprostol não é uma forma de indução, né? É uma forma de amadurecimento do colo para você dar seguimento à indução. Então, mas na prática o misoprostol acaba funcionando por vezes como indução, porque como ele tem essa questão da prostaglandina, né, às vezes você já estimula a atividade uterina, então você acaba às vezes já desencadeando o trabalho de parto. O pensamento inicial não é esse, é amadurecer, mas a gente cansa de ver que faz misoprostol e a paciente começa a contrair, claro, porque é um dos efeitos dele. E aí eu acho que o que o Bernardo falou está perfeito. Às vezes, se ela já está com uma atividade uterina que naquele momento você julgou satisfatória, dá um tempo, né? Dá tempo a ela. Então, se ela está com uma atividade satisfatória, o esperado é que o colo responda. Ela está com uma atividade satisfatória. Você já conseguiu isso? Porque se você está induzindo a paciente, provavelmente ela não tinha uma atividade satisfatória antes. Se naquele momento ela conseguiu, de repente dá o tempo para essa atividade agir sobre esse colo e observa. Às vezes, passado o efeito misoprostol, ela perde essa atividade e aí você tem que continuar a indução como ele continuou. Mas às vezes você já dá um gatilho aí, já deflagra um trabalho de parto, a atividade satisfatória já vai trabalhar o colo como se fosse um trabalho de parto de início espontâneo, que a paciente não começa com um colo favorável. Né? A paciente, em geral, quando começa um trabalho de parto de início espontâneo, o colo dela está desfavorável, é a contratilidade dela que está trabalhando o colo dela. Então, dá o tempo para essa contração agir aí sobre o colo e se depois de um tempo realmente ela perder a atividade, aí você corrige, vê como é que é o mais adequado para prosseguir. Perfeito, muito obrigada. Só voltando ao assunto entre 6 e 8, Bishop, entre 6 e 8, nossa rotina na maternidade de escola, acima de 6 é ocitocina. Acabei de rever aqui, abaixo de 6 é misoprostol, então na nossa rotina não tem esse gap. Claro que cada caso cada caso tem que ser discutido com o staff do plantão, mas a nossa rotina não tem esse gap, tá? Só lembrando disso. Quem mais? Os residentes, mais alguém quer fazer alguma pergunta, quer se manifestar? Então vamos abrir agora para todo mundo. Quem quer ser o primeiro a falar? Jair, quer falar? Quer abrir os trabalhos? Então, boa noite a todos aí. Bernardo, parabéns, super organizado, muito legal. E, assim, mostra que você realmente estudou o tema e viu quanto o tema varia nos conceitos, varia nas decisões. Você, durante vários momentos, disse que depende da expertise do profissional e tudo, e eu concordo. Assim, algumas coisas, a Nina também, parabéns a Nina pelos comentários, ela conseguiu trazer essa coisa da teoria aliada nessa prática. A realidade é que, eu me lembro muito bem, a gente nunca esperou 4 horas para tirar o miso e fazer a ocitocina. Na prática, a paciente está contraindo. Você espera, está contraindo bem? Está contraindo bem, então não faz nada, não bota ocitocina, não bota nada, porque espontaneamente ela deflagrou o trabalho somente com o miso. E se ela tiver uma atividade hipocondrátil, aí a gente pensa em complementar com a ocitocina, e se a gente entender que esse colo está muito ruim,
ela contraindo bastante com o colo muito ruim, aí que você não vai fazer nada de ocitocina mesmo. E uma coisa que pode ser discutido para essa paciente que está com essa taxistolia ou essa hipersistolia inicial ali por conta de um miso, pode ser discutido uma analgesia também, que vai relaxar esse colo. Eu acho que varia muito com a expertise do obstetra e também a expertise do anestesista, porque às vezes o anestesista pesa na mão, aí o pessoal fala assim, olha, a analgesia não deu certo, porque o cara foi lá e acabou com o motor da paciente, e se não tiver a mão calibrada, é uma arte. A analgesia e indução de trabalho de parto é uma arte. Eu acho que as coisas foram faladas e eu vou aproveitar que vocês devem ter tido reunião recentemente com os coordenadores da residência aí, com o doutor Ivo, com a doutora Fernanda, e em relação à indução do parto. Tudo isso que a gente está fazendo, vocês estão vivendo uma realidade que a gente, que os mais velhos, nós não vivemos essa realidade da violência obstétrica, da autonomia estrita da paciente. Isso tem que ser conversado e esse formulário, a doutora Penélope também, se puder, Penélope, depois pode dar aí suas palavras em relação ao nosso termo de consentimento livre e esclarecido para indução do parto, e a gente acredita que da mesma forma que a paciente tem autonomia hoje para escolher a sua cesariana, ela tem autonomia para dizer que quer ou não ter o seu parto induzido. E isso é muito importante, porque os processos chegam o tempo todo, qualquer coisa que a paciente faça, se você fizer um toque, se ela não quiser, virou violência obstétrica. Se a gente for levar assim, na parte, como é que se diz, filosófica, tem razão, você não tem que ser tocado por ninguém em nenhuma parte do seu corpo, se você não quiser. Qualquer pessoa, não só as mulheres, os homens e as mulheres, qualquer pessoa, a gente tem direito de não ser tocado, a não ser na atividade médica, que seja uma emergência e o paciente não tem autonomia, ainda assim. Se ela tiver autonomia, ninguém bota a mão nela e é direito dela, e é meu direito, é seu direito, é direito de todos nós termos a nossa integridade física preservada. Então, diante disso, a gente está vivendo um momento muito difícil, eu vejo, de radicalismos das duas partes. O médico, o obstetra, perdeu espaço porque deixou esse espaço ser preenchido por conta da condução, da vigilância, que não ficou para a questão de outros profissionais e tudo. E agora as coisas se radicalizaram de um jeito que parece que você tem que fazer um parto a qualquer custo, e não é isso. Então, a primeira coisa que eu acredito em relação à indução de parto cesariana é pedido assim, olha, conversa com a paciente, mas não faça juízo de valor, a não ser que haja realmente uma indicação obstétrica estrita, né? Parto, sei lá, terceira cesárea, parto pélvico, apresentação transversa, o que for. Olha, as vantagens do parto normal são essas, vantagens da cesariana são essas, vantagens e desvantagens, e deixa ela escolher. O que você prefere? Eu prefiro a opção que você escolher. Se você disser para ela a sua opção, ela está influenciada. A gente faz isso na medicina fetal. Eu nunca falo para a paciente o que ela deve fazer no caminho dela, porque o filho não é meu. A realidade dela é diferente da minha. A realidade social, econômica, tudo é diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado da paciente. Olha, os dois caminhos, o caminho que você escolher está certo. Em determinadas condições, recentemente a gente teve uma paciente que era uma paciente obesa mórbida e que, assim, iam fazer uma cesariana em outro lugar. E eu falei, poxa, mas um parto vaginal para você vai ser melhor, menos complicação pós-operatória. E aí ela topou e foi. As coisas conversadas, quando você realmente tem indicação, muito bem. Agora, se ela quer, porque ela tem medo, por que você não quer parto normal? Eu quero cesariana. Porque eu tenho medo. Não, mas a gente vai tomar conta de você. Se o seu problema é o medo, a gente pode tomar conta de você. Nada que uma conversa e ficar ao lado não resolva. Eu acho que a gente está vivendo esse momento, a gente vê em outras instituições, a colega virou para mim, quando a gente estava discutindo essa questão da indução, se fosse lá no hospital tal e ela dissesse que não quer ser induzida, ela ia demorar uns 3 dias até algum plantão resolver fazer uma cesariana nela. Pô, isso é uma violência. Isso é uma violência. A paciente diz que não quer ser induzida
e está com 41 semanas, ela tem direito de ter a sua gestação terminada. Não tem por que isso evoluir. E falei demais aí, só dar os parabéns ao Bernardo, à Nina, e aí vou convocar aqui a Penela, porque eu já deixei a deixa. Tá bom, Cris? Oi, boa noite, todo mundo. Vou falando e vou saindo aqui, que tenho que levar o meu filho aqui numa atividade, mas, bom, o Jair já falou bastante em relação ao termo, né? A gente implantou porque é necessário, né? Aliás, todas as práticas atualmente é necessário que a gente tenha o termo de consentimento. A gente já tinha o da cesárea e agora temos o da indução. Acho que o Jair já abordou bastante aí essa questão. O que eu até queria voltar um pouquinho é na questão clínica mesmo das induções em relação à dose de 25. Se vocês leram sobre a indução com 50, porque às vezes dá uma sensação de falha de indução, né? Um percentual grande de falhas de indução na maternidade, e induções que são reiniciadas depois de 24 horas, e se existe algum protocolo em algum lugar, em alguma instituição, fora do Brasil, que seja adotada a dose de 50 e não de 25, para pacientes a termo mesmo, né? Indução normal. Oi, Penela, boa noite. Boa noite. Salvo engano, eu acho que o Maria Amélia tinha o protocolo de 50, mas eu posso estar errado. Mas, enfim, do que eu li, do que eu estudei para o trabalho, a dose de 50, de 6 em 6, é aceita, é estudada, ela apresenta maior risco aí de taxistolia, né, natural, e não apresentava menores taxas de cesariana. Assim, nas referências que eu li, não tinha uma taxa menor de indução, ela tinha uma chance de deflagrar o trabalho de parto com um tempo menor, então essa duração durar um pouco menos, mas no fim das contas não tinha diferença significativa em relação à taxa de falha, né, a taxa de cesariana. Falha de indução. Tá joia. A literatura, tá joia, obrigada. eu li, por exemplo, no Up to Date, ele recomendava como 25 a 50. Então, ele fala na literatura 25 a 50. Ele deixa meio que a critério, né? Fica esse 25 a 50. Aí, uma época que a gente quebrava a Citotec, né? Pois é. O comprimido de 200 e quebrava. Então, assim, você é de uma época que quebrava a Citotec, a gente é de uma época que não tinha Citotec, que era direto ocitocina. Não tinha. Cris? Era direto ocitocina com colo fechadão posterior e ficava lá na enfermaria, aquele pinga-pinga, bomba de infusão, a gente não sabia nem o que era, entendeu? Ficava 10 gotas por minuto lá na enfermaria. Lá. Relógio isso aí, ó, conta aí. Botava o interno para contar aqui, ó. Conta aí no seu relógio, 10 gotas por minuto. Era isso que ficava. Era exatamente e as 10 isso. gotas por minuto, quando você virava as costas, já não era mais 10 gotas, porque aquilo ali mudava. Não. Enfim. Exatamente. Mas e tal, e ele estava falando dessa questão. A impressão que eu tenho é que quando virou prostóculos, isso é uma coisa totalmente anticientífica, né? Nossa opinião, olhando assim, mas minha opinião é quando virou prostóculos, parou de funcionar. Quando era Citotec funcionava, quando virou prostóculos, parou de funcionar. Então dá essa impressão que esse comprimido do prostóculos de 25 realmente não pega muito, mas aí acho que a gente precisaria fazer um estudo grande aí. Só acrescentando uma coisa que a Penélope falou aqui, em relação ao tempo da indução, que a gente faz 48, que faz o Krause. Pessoal, o tempo como não está estabelecido, há de se ter bom senso, e a paciente deve participar disso daí. Porque imagina você ficar 48 horas fazendo. Teve uma história já que eu soube que a paciente fez 48 horas, depois ia para a enfermaria e depois ia continuar novamente. Pelo amor de Deus. Assim, tem que ter bom senso com as coisas, entendeu? E a paciente tem que querer. Ela tem que ter a voz dela, porque aí depois vem o processo, vem a ouvidoria. Pior do que isso, pessoal, não é o processo. A gente não tem o medo do processo. A gente não quer perder neném e perder mãe.
Esse é o principal problema, que a gente tem que preservar e tem que ter cuidado daquela paciente ali, como se você estivesse tratando de um bebê que é seu ente querido, que você não quer perder, que faz diferença na sua vida. Porque para ela, que está ali, é a diferença da vida dela. Para a gente é só mais um no pré-parto. É isso. E não esqueçam do termo, por favor. O termo foi implantado recentemente, então, às vezes, no início é um pouquinho, né, difícil de lembrar aí que faz parte da rotina agora, mas está disponível no centro obstétrico, na admissão, no ambulatório. Idealmente, essas pacientes, já conversei com a Maria Isabel, né, que é a coordenadora do ambulatório, essas pacientes nossas, pelo menos do nosso pré-natal, idealmente virão com esse termo assinado e esclarecidas já desde o pré-natal, mas a gente recebe também pacientes com indicação de indução que vêm da cegonha, né, que são referências nossas, pacientes que internam na enfermaria por internações clínicas e que acabam tendo uma indicação de indução, né, durante esse processo, e aí tem esse documento disponível em todos os setores, tá bom? Obrigado, Penélope. Eu vou me mutar aqui, porque agora vai fazer barulho de elevador, de garagem, de um monte de coisa. Mas estou aqui, estou ouvindo vocês. Mais alguém quer se manifestar? Doutor Alberto Borges, nosso amigo, já está voltando para as nossas sessões. Primeiro, eu queria cumprimentar meu chefe na Faculdade de Souza Marques, professor Jorge, cumprimentar a Cris, Penélope, amigos da realização dessa sala sempre tão concorrida, parabenizar o doutor Bernardo, achei sua apresentação extremamente sucinta, clara, lúcida, e a pergunta que eu ia lhe fazer, Bernardo, o Jair já respondeu, concordo com ele, número, gênero e grau, que é a reavaliação, né, da indução, período de indução, não só protelá-la por 48 horas de forma protocolar. Eu acho que a gente tem que avaliar, né, e realmente, às vezes, jogar a toalha ao final daquelas 4 aplicações, ou seja, Eu acho que perdemos o Borges aí. Não sei se está ouvindo. Se nós... Estão me Alberto, ouvindo? acabou falhando, acabou ali. Sua conexão. Acabou falhando. E agora, estão me ouvindo bem? Agora melhorou. Eu concordo com você em relação à reavaliação e não simplesmente de forma protocolar, protelá-la por até 48 horas. Eu acho que isso era uma pergunta que eu ia fazer para o Bernardo. Mas a minha pergunta para o Bernardo é a seguinte: Bernardo, questão da indução em pacientes que curse com oligodramia, em exame de imagem, eu tenho o diagnóstico de e aí como é que seria a nossa posição em relação a isso? E também elogiar a Penélope pela instituição do termo, e eu vou até tomar a liberdade depois de ter esse termo em mãos, porque é uma coisa que a gente já vem pensando em introduzir também lá na Carmela Dutra. Então, Bernardo, pergunta em relação à oligodramia, por favor. Oi, obrigado, Roberto. Em relação à oligodramia, aí vai depender, acho que primeiro da causa de base, né, dessa oligodramia. Acho que o final do áudio do senhor travou um pouquinho, eu não consegui entender exatamente, mas em relação à oligodramia, se existe uma causa de base que a gente possa justificar aí essa oligodramia, e se a gente tem alguma questão associada a ela, alguma alteração de Doppler, por exemplo, talvez não seja causada diretamente pela causa de base da oligodramia, mas se a gente não tiver nada associado, a princípio, a gente poderia, na oligodramia isolada, fazer qualquer tipo de indução, salvo as contraindicações para cada método. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu.
receio só em relação à compressão funicular, entendeu, Bernardo? Eu acho que eu tenho muito receio, uma vigilância muito grande em relação a essa ausculta fetal pelo risco de compressão funicular, né? Esse é o meu receio. E para concluir, eu só queria colocar o seguinte, para a gente atentar, porque cada vez mais a gente pega paciente com cirurgia de miomectomia prévia visando engravidar, né? Pacientes que foram submetidos à miomectomia prévia visando engravidar. Na cesariana, a gente sabe que ela tem uma incisão ali, né? E na miomectomia a gente não sabe quantas incisões a quantas incisões essa matriz foi submetida, né? E o risco que a gente pode ter, efetivamente, de uma ruptura uterina. Mas eu, mais uma vez, quero agradecer ao Cristos aí por enviar o link da reunião e por viabilizar também que os residentes da Carmela Dutra, porventura, possam assistir. Obrigado aí a todos e boa noite. Hein? Bom revê-lo, Alberto. Alberto sempre foi frequentador assíduo das nossas sessões. Com essa mudança de dia, né? A gente tinha a sessão dos residentes e a sessão de terça, a gente meio que unificou. Agora está podendo participar mais uma vez com a gente. É sempre bastante oportuno e sempre participação super ativa e importante. Alberto, obrigado. Professor Jorge? Só parabenizar, essas sessões são ótimas, tanto o Bernardo quanto a Nina brilharam e os comentários. Esse é um tema oportuno e a observação do Alberto. Recentemente tivemos um caso que o desfecho não foi bom, uma indução com oligodramnia. Eu sempre me preocupo com as precisas indicações, não as indicações, mas a avaliação cuidadosa dos casos que estão sendo induzidos. Quer dizer, não é porque está numa indicação teórica de indução que todo caso mereça ser induzido. Mas vale uma indicação de uma intervenção oportuna do que depois a gente se arrepender de uma indução que não teve bom êxito. Essa é a minha impressão. Eu acho que é um recurso sempre útil. No entanto, os casos devem ser cuidadosamente selecionados. Eu acho que não há mais a obrigação de nós termos que sempre a via vaginal, que haja o que houver. A via vaginal ela tem custo, ela tem risco e ela não é só esse céu estrelado como querem supor alguns defensores dela. Eu acho que nós temos que ser sempre criteriosos na escolha da via do parto, notadamente quando nós estamos estimulando essa via com uma indução. Perfeito, professor. Mais alguém quer se manifestar? Alguém quer falar? Então, Bernardo e Nina, tem alguma consideração, alguma coisa para encerrar a sessão? Quando você falou, o Jair falou, né, sobre ver que não tinha, sou do tempo que não tinha citotec, que botava a ocitocina para induzir. Se a gente não poderia pensar em casos selecionados, por exemplo, só um exemplo, eu tive uma colega recentemente que teve um óbito fetal com 35 semanas, uma situação super chata, uma paciente com cesárea prévia. E aí ela foi induzir com Krause, acho que passou 48 horas com Krause, nada aconteceu e a paciente terminou numa cesárea. Nessa paciente com uma cesárea prévia, com colo desfavorável, mas com óbito fetal, né, enfim, será que teria valido, talvez, pensando nessa questão da ocitocina, começar uma ocitocina em dose baixa, ver como a paciente reagiria a uma ocitocina dessa, tentar induzir? São coisas, às vezes, tem uma paciente que tem um colo desfavorável que não respondeu a outra coisa. Será que a gente poderia tentar... A cara do Cristo sofrida. Não, porque às vezes a gente fica vendo umas falhas de indução que eu fico pensando assim, poxa, será que se começar... A gente na literatura vê muito isso, né? E a gente realmente... Eu não tenho experiência, assim, com ocitocina direto, por isso que eu perguntei ao povo da experiência pré-citotec, porque eu não tenho experiência com ocitocina direto em casos que a gente tem essa contraindicação ao misoprostol e a gente tem um colo desfavorável.
e a gente tem, por algum motivo, uma preferência pela via baixa, a gente poderia tentar uma ocitocina dose baixa, lentinha, e ver como é que reage a isso? Ou vocês achariam, nesse contexto, uma ocitocina muito arriscada? Eu não sei, Nina, um colo fechado, com uma cicatriz no útero, eu fico bem receoso, para ser honesto. Claro, não, nunca sempre. Eu acho que em determinadas situações, enfim, paciente estando envolvida, claro, o tempo todo alguém em cima da paciente e tudo mais, e tudo pronto para alguma intercorrência, pode-se pensar no assunto. Eu, particularmente, Cristo, não sou um grande fã dessa... mas, enfim. Vocês teriam essa experiência, né? Essa experiência prévia, eu também não faria, não tenho essa experiência, mas às vezes eu fico me perguntando, né? Porque na literatura a gente vê isso muito amplo, né? O pessoal nos Estados Unidos é super liberal com a ocitocina, eles fazem a ocitocina como... E a gente aqui é mais conservador. Eu continuo taquicárdica com isso, então eu sabia de você. Eu acho que a vigilância também pode ter um fator diferencial na vigilância. Talvez eles tenham uma vigilância maior, central de vigilância, né? Mesmo como tem dentro das UTIs. Privado, né, Jair? Não estou pensando nem para maternidade escola, mas num contexto privado. Não. Né? Será que a gente poderia? Eu não... Primeira coisa é você convencer uma paciente com 35 semanas FM a querer parto normal. Ela naturalmente vai querer acabar aquele processo ali o mais rápido possível na clínica privada, e o mais provável é que vai acontecer uma cesariana, porque isso... a gente teve um congresso agora lá que eu fui lá em Floripa, e estava o Ville, né? O Ives Ville, que é da medicina fetal, aí um dos papas da medicina fetal, e ele falou em determinado momento de estar dado procedimento por conta de restrição de crescimento, não, porque esse procedimento aqui aumentou a taxa de cesariana. E ele falou assim, e aí de repente ele disse, e aí, qual é o problema de aumentar a taxa de cesariana? O cara que é o papa do negócio falou isso num congresso, porque parece que você está demonizando a paciente por ser uma cesariana. Mas vai aumentar a taxa de acretismo, de placenta prévia. Pô, mas e aí? O que a paciente quer naquele momento ali? Vamos deixar a placenta prévia para outra gestação? Porque se ela, naquele momento ali, optou por esse caminho e ela entendeu, eu acho que o mais justo é que ela escolha o seu caminho. As pacientes, na maioria esmagadora das vezes, por mais que não tenha conhecimento técnico, ela tem capacidade de discernimento e tomada de decisão. E eu acho que quando a gente divide essa responsabilidade, fica melhor. Entendeu? Eu quero de qualquer jeito um parto vaginal, não necessariamente para FM. Está ali, ela está com 41 semanas, ela quero muito um parto vaginal e fica em cima. O que a gente não tem justificativa é a gente dar mole e perder. E vou te falar, mesmo sem dar mole, a gente vai continuar perdendo o neném, porque a gente vai perder. Não tem jeito, por mais que a gente seja o mais cesarianista possível, a gente vai perder. Eles vão morrer na nossa cara, mas a gente pode, essas mortes evitáveis, trabalhar para que elas não aconteçam. Ok, mais alguém quer se manifestar? O professor Jorge já falou, eu não sei o que aconteceu aqui, eu caí, demorei para voltar, desculpa aí. Bem, quero parabenizar tanto o Bernardo como a Nina. Bernardo é um residente que estava rodando com a gente agora lá no ultrassom, já deu para ter uma boa noção do residente comprometido que ele é, envolvido, estudioso. Então, exatamente isso que eu esperava de você, Bernardo. Parabéns. E a Nina é nossa amiga há muito tempo, nossa parceira, já demos vários plantões juntos, né, Nina? Na maternidade de escola. Então, excelente, acho que foi muito rica a discussão, a apresentação foi excelente. Então, estou todos de parabéns. Parabenizar, apesar do professor Nilson não estar aqui, por colocar esses temas e principalmente colocar os residentes frente a isso. Acho que os residentes têm que estar acima disso, até porque estão no dia a dia nossa maternidade e estão em fase de aprendizado. Então, parabéns a todos, tá? Eu vou encerrar a sessão aqui e semana que vem, às 18 horas, estamos de novo aqui. Alberto está mais do que convidado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado, Cris. Obrigado, gente. Boa noite.